Olá, turma, tudo bem? Bom, essa aula que eu estarei gravando, nós vamos iniciar um novo projeto, que é o projeto de comunicação no mundo do trabalho. Bom, essa semana eu estarei falando sobre o tema de comunicação organizacional. O objetivo dessa aula nós vamos ver a importância da estratégia da comunicação empresarial, a fim de que você possa desenvolver competências necessárias para a atuação no mundo corporativo. Estudar a comunicação nas organizações é indispensável, principalmente no trato com pessoas em meio às relações de trabalho. Então, o objetivo central dessa aula é justamente isso, a gente estudar sobre a comunicação no meio corporativo, sabemos lidar com diferentes situações ali, para que nós possamos desenvolver como profissional. Bom, comunicação, ela provém do termo latim e significa comum. Por esse motivo, ao comunicar-se, se estabelece algo comum com alguém. Então, para você se comunicar, você tem que ter algo em comum com alguém, né? Alguma mensagem, alguma informação que você queira passar, queira compartilhar, para poder haver uma conversa. Bom, a comunicação empresarial, ela é uma estratégia de planejamento usada no âmbito de uma empresa com o objetivo de melhorar a imagem da empresa e os resultados obtidos dela. Então, a comunicação empresarial, ela é uma estratégia para poder melhorar a imagem da empresa. Então, podemos dizer que é um marketing empresarial. Separei uma frase aqui de Larry Ribeiro que ele diz: quem sabe se comunicar, ele tem o poder de influenciar, de transformar, sensibilizar, comover, convencer, esclarecer, agitar grandes lances, firmar sua presença no mundo. Então, a comunicação, ela é um fator muito importante. Quem tem essa possibilidade de comunicar, de influenciar, consegue levar multidões, né? Nós vemos muito isso na questão das redes sociais. Quando alguém se posiciona, uma pessoa se posiciona, e através ali da comunicação, ela consegue trazer ali uma quantidade de pessoas que têm aquela mesma informações, aquela mesma questão, que compartilha da mesma ideia que ela. Então, aquele que tem o poder da comunicação, ele tem o poder aí de influenciar, transformar, sensibilizar pessoas, né? Tem uma frase também de Torquato que ele diz, cita que desta forma, a comunicação ela é uma ferramenta importante de eficácia e produtividade. Então, se aquele que tem a comunicação, a forma de se comunicar assertivo, ele consegue comover, convencer, esclarecer, então ela é uma ferramenta de eficácia e de produtividade. Vemos isso nos marketing, né? Um produto que de repente ele é desconhecido e ali o marketing, a pessoa que trabalha com isso, consegue explanar esse produto, consegue trazer aí ao público uma imagem positiva dele que o público tem a necessidade de obter ele, de tão que aquela imagem é passada, né? Contexto histórico, para a gente entender em que momento se pensou a falar sobre a comunicação empresarial ou organizacional. Tudo começou no século século XX. Ocorreram as primeiras ações de comunicação empresarial nos Estados Unidos. Em 1906, o jornalista Ivy Lee, ele atuava em Nova York e ele decidiu deixar a profissão de lado para montar o primeiro escritório de relações públicas. Então, esse jornalista Ivy Lee, ele começou a trabalhar a imagem pessoal de John Rockefeller. Quem é ele? Ele era um empresário, mas só que ele era um empresário que ele tinha uma imagem muito negativa. Ele tinha a imagem de patrão sanguinário. Então, John Rockefeller, desculpa, Ivy Lee, ele foi chamado para trabalhar a imagem de John Rockefeller. E através aí do trabalho de Ivy Lee, de vilão, podemos dizer, né? O Rockefeller ele passou a ser um benfeitor da humanidade, através aí de ações de filantropia ali que o Ivy Lee foi dando, né, dicas, né, para ele poder desenvolver a imagem dele. Então, essas ações de filantropia culminou por notabilizá-lo como um grande filantropo perante a opinião pública. Então, quão importante que é trabalhar a imagem, né? Como ele mudou, né, de um patrão sanguinário, de repente, para um benfeitor. Em 1906, né, vocês veem aqui a imagem de Ivy Lee. Então, ele deixou essa profissão aí,
para poder abrir o primeiro escritório para trabalhar com autoimagem das pessoas. E o objetivo de Lee era recuperar a credibilidade do empresário Rockefeller, que ele era tido como uma pessoa que ele só visava o lucro a qualquer preço. E ele conseguiu mudar essa imagem Rockefeller. A comunicação organizacional, ela tem se desenvolvido desde a década de 1970. Inicialmente era tratado como comunicação empresarial, mas nos dias de hoje não há mais sentido de restringir a palavra comunicação com comunicação empresarial, porque a comunicação ela acontece em todas as organizações, seja empresas, ONGs e outros estabelecimentos. Então, outras organizações que especificamente não tinham fins lucrativos, como por exemplo ONGs, usavam esse termo dentro dos seus contextos. Então, comunicação organizacional, ela abrange tanto as empresas quanto ONGs, entre outros, tá? Então, quando se fala em comunicação empresarial, é a mesma coisa organizacional, mas só que o termo mudou, porque empresarial remetia só à empresa, então eles acharam melhor organizacional para remeter um público maior, né? Para concluir, a comunicação empresarial e organizacional é uma área estratégica dentro das organizações e tem como objetivo ajudar a melhorar os resultados obtidos e a imagem e marca, tanto diante dos funcionários quanto do seu público e mercado. E a comunicação organizacional, ela tem o objetivo de pesquisa e é a disciplina que estuda como processo o fenômeno comunicacional dentro das organizações e do âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, funcionamento, processo de comunicação entre a organização e seus diversos públicos. Então, comunicação empresarial organizacional é justamente isso, trabalhar aí como se tem a comunicação dentro do meio de trabalho, como que aquela empresa ela deve ser visada, tanto a empresa quanto o profissional que está incluso nela. Então, nós vamos ver também nessa disciplina mais para frente que a comunicação no ambiente de trabalho também, ela não deve se limitar só à marca, à empresa em si, mas se os funcionários que estão ali dentro forem mal visados, eles acabam transparecendo a imagem da empresa negativa. Não adianta a empresa ela ter uma imagem positiva, mas os funcionários ali dentro não terem. Então, uma coisa complementa a outra. A atividade acerca dessa disciplina é o seguinte: vocês vão ver um vídeo no YouTube. Esse vídeo se chama Você sabe o que é comunicação? É parte 1. E vocês vão responder o que é comunicação interpessoal e a comunicação intrapessoal. Então, vocês vão colocar comunicação interpessoal, o que é, e a intrapessoal. Isso tudo está exposto ali no vídeo. É uma animação rápida, eu acho que nem 5 minutos tem. E vocês vão responder também qual das duas comunicações, a intrapessoal ou a interpessoal, qual nós utilizamos no ambiente de trabalho? Qual é a comunicação do ambiente de trabalho que é utilizado? A intra ou a inter? Eu acho que grande parte já sabe qual é, né? Porque a gente vê muito falar sobre isso, muitos já sabem o que significa, mas veja lá o vídeo para esclarecimento maior, tá bom? E é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca dessa atividade, só entrar em contato comigo, tá? Lá no Google Classroom. Nos vemos então até a próxima aula.